Olá, meus queridos! Como é que vocês estão? Espero que bem, seja muito bem-vindo a esse vídeo, seja bem-vindo a mais essa aula. É maravilhoso poder estar aqui com vocês, propagando conhecimento sobre liderança. E vamos seguir para um vídeo muito bom. Um vídeo que eu quero tirar uma dúvida, na verdade não é apenas um vídeo curto, né? É uma aula, e eu quero tirar uma dúvida que ela é muito recorrente. É uma dúvida que geralmente as pessoas que já ouviram uma palestra minha, ou uma ministração sobre liderança minha, ou até mesmo o pessoal que faz parte da mentoria Liderança Servidora, geralmente tem, né? E as pessoas que consomem o conteúdo aqui no YouTube conhecem e muitas vezes fica com um pouco de dúvida acerca desse tema. Então é um tema que eu quero tratar aqui com vocês. Os líderes, eles nascem ou se forjam ao longo da jornada? Eu deixei a frase um pouco mais bonita, mas na realidade é o seguinte: a pessoa nasce líder ou se torna líder no meio do processo, né? Ou essas habilidades elas podem ser desenvolvidas. A pessoa já nasce com uma habilidade natural para liderar, uma vocação natural para a liderança, ou isso pode ser aprendido. Tem muita gente que tem dúvidas sobre isso, né? E colocam até como desculpa, dizendo: eu não nasci para liderar, eu não tenho aptidão para liderança, eu não nasci para fazer isso. E na verdade, nós podemos desenvolver habilidades, nós podemos desenvolver ferramentas, e isso é muito importante para a nossa jornada. Então, vamos lá. A pessoa nasce líder ou se torna líder? Eu vou defender, né, prioritariamente, que a pessoa ela pode se tornar líder. Eu tenho uma consciência de que existe habilidades que a pessoa já carrega desde o nascimento, uma predisposição genética, né? Tudo isso vai ser, vai depender de uma série de fatores, como o ambiente que aquela pessoa nasceu, as experiências que aquela pessoa teve, enfim, diversas coisas. Então vamos responder essa pergunta, tá? Então se você tem dúvida, é agora, meu irmão, é agora que a gente vai tirar essa dúvida. Então fica comigo nessa aula, porque vai ser muito importante para que você consiga de uma vez por todas, né, a partir dessa aula, sanar essa dúvida sua. Então vamos lá. Antes de responder, né, a pergunta central, até copiei e deixei bem explicadinho aqui para você entender tudo. A gente precisa definir o significado de liderança, né? O que significa ser um líder? Eu já falei sobre isso em outras aulas, já falei sobre isso em outros vídeos, mas liderança é a capacidade de influenciar. Olha o que eu coloquei aqui. Liderança é a capacidade de influenciar, motivar e guiar pessoas para atingir objetivos comuns. Um líder eficaz não apenas dá ordens, mas inspira, cria visão e desenvolve o seu time. Então, liderança é muito mais do que apenas dar ordens, liderança é muito mais do que apenas mandar. Aquilo que a gente já conversou em algumas aulas passadas, em alguns vídeos que eu já, em outrora, em outro momento, eu já publiquei aqui no YouTube. Então, liderança é isso. Liderança é justamente a capacidade de inspirar pessoas, a capacidade de você tomar decisões baseadas em princípios, e a gente já conversou diversas vezes sobre isso, tá? A gente pode depois a gente pode fazer um vídeo específico só sobre o tema de liderança no que diz respeito ao seguinte: o que é líder, o que é ser um líder. A gente pode tratar sobre isso depois, porque a gente sabe que existem várias características, inclusive eu vou falar sobre alguma delas nesse vídeo, mas que se você quer um vídeo mais detalhado apenas sobre isso, a gente pode estar fazendo depois, tá bom? Mas vamos lá. Pegou a definição de liderança? Vamos lá. Pegou a definição de liderança? Liderar é a capacidade de influenciar, motivar e guiar pessoas para atingir objetivos comuns. Um líder eficaz não apenas dá ordens, mas inspira, cria visão e desenvolve seu time. Isso é liderança. Eu estou aqui lendo, mas é exatamente isso. Sem tirar nem pôr, assino embaixo com essa definição. Tá? Vamos lá. Primeiro ponto. Isso aqui é interessante a gente começar a pegar essas características. Na verdade, algumas características, os melhores líderes possuem um conjunto de características fundamentais. Essas características elas podem sofrer variáveis ao longo do tempo, elas podem sofrer algumas variações dependendo da pessoa, dependendo de personalidade, e dependendo dos métodos que essa pessoa pode usar, isso pode variar. E nem todo mundo é bom em tudo. Isso é importante saber, tá? Mas todo líder ele precisa de uma visão estratégica, ele precisa ter habilidade de comunicação, ele precisa tomar decisões, ele precisa ser inteligente emocionalmente, ele precisa ser adaptável, ele precisa ter adaptabilidade. Então, todo líder, toda liderança, ela tem que ter esses pontos que eu costumo dizer são pontos basilares. É um ponto basilar, são pontos basilares da liderança. Então o líder precisa carregar essas coisas. Visão estratégica, capacidade de enxergar além do presente. Então o líder precisa ter essa visão ampla. Habilidade de comunicação. O líder precisa aprender a se comunicar com a equipe.
a tomada de decisão, né? O líder sempre vai precisar tomar decisões baseado em uma série de fatores que a gente pode falar depois. O líder precisa ter inteligência emocional para poder auxiliar na tomada de decisão, para poder se comunicar, para poder lidar com pessoas, e principalmente isso tem gerado muita controvérsia nesse tempo, principalmente aprender a lidar com pessoas. Então, os departamentos de recursos humanos, os departamentos de os psicólogos, então, toda uma rede de preparação tem sido criada justamente para aprender a lidar melhor com o ser humano dentro do ambiente de trabalho, que a gente sabe das dificuldades. E eu estou citando o exemplo aqui do ambiente de trabalho, mas isso pode ser levado para qualquer âmbito, dentro do ambiente corporativo, dentro da igreja, né? Porque, queridos, tudo envolve pessoas. Se nós criamos um evento, é por causa de pessoas. Se nós criamos uma igreja em estrutura celular, é por causa de pessoas. Se nós temos uma igreja fazemos reuniões, é por causa de pessoas. Se nós estamos fazendo. Então, tudo é para pessoas, tudo envolve pessoas. Então, a gente sabe que existem profissionais que lidam diretamente com essa área para nos auxiliar a liderança a como tratar melhor as pessoas, como entender a dificuldade das pessoas. E a gente precisa ter inteligência emocional, não adianta, não tem. E a gente tem que ser uma pessoa flexível. A gente tem que aprender a se adaptar aos desafios e aos diferentes cenários que a gente for atuar. Aí não tem como. A liderança é genética, o papel da biologia. Isso aqui eu trouxe um estudo interessante, né? Estudo científico sobre a genética da liderança. Será mesmo, Renan, que a pessoa nasce líder? Né? Estudos que indicam que a genética pode influenciar a liderança de alguma forma, de alguma medida. Né? O estudo da University College de London, eu acho que é assim que se pronuncia, né? No ano de 2013, ela descobriu esse gene que está aí, eu coloquei aí para você, que pode estar associado a tendências de liderança. Isso sugere que algumas pessoas podem ter predisposição a assumir papéis de liderança. Então a neurociência, né, já apoia o fato de predisposição genética. Então alguém ela pode nascer com algumas habilidades inatas, algumas habilidades que são carregadas por ela, que ela vai conseguir desenvolver aquele papel de uma forma melhor ou conseguir desenvolver de uma forma mais rápida, enfim. A gente não sabe como isso pode afetar a liderança no aspecto geral, mas a neurociência já apoia, a biologia já apoia que existe um gene específico para isso, existe predisposição genética de pessoas que nascem com algumas habilidades, tá? Olha só, pesquisa da Dineve e colaboradores no ano de 2000, eu acho que é 2013, indicou que indicou que hereditariedade pode explicar cerca de 30% de variação na liderança entre indivíduos. Olha só que coisa interessante, tá? Então a gente sabe que a biologia também tem um papel fundamental para a explicação dessas coisas, né? Um papel mais que fundamental, um papel que é primordial, inclusive, para o estudo dessas predisposições, dessas habilidades inatas das pessoas, né? Vamos lá. A genética define um líder? Apesar de algumas influências genéticas, isso não significa que a liderança ela seja determinada ao nascer. Eu concordo. O ambiente e o aprendizado desempenham um papel muito mais significativo na formação de um líder. Então, eu vou defender que uma pessoa ela não nasce líder, ela se torna líder. Porque uma habilidade, ela pode ser ofuscada ou ela pode ser despertada, dependendo das experiências do ambiente onde você esteja. Então, toda e qualquer habilidade que você possa carregar em você, ela precisa ser despertada, ela precisa ser ativada por meio de experiência, por meio de vivência, por meio das coisas, por meio dos caminhos que você vai andar. Então, você pode ou não ter habilidade para aquilo. Vou te citar um exemplo. É como uma pessoa que sabe tocar um instrumento, mas nunca tentou. Né? Uma pessoa que talvez ela tenha, na verdade ela não sabe, mas alguém que tem uma habilidade, uma predisposição para música, e essa pessoa ela tem inata nela um molejo ali para música, uma habilidade sensorial, um tempo bacana, então ela sabe, ela tem o que a gente chama de, ela tem uma expertise musical, só que essa pessoa nunca pegou num violão, ela nunca pegou num instrumento, então ela nunca conseguiu estar em um ambiente capaz de desenvolver ou mesmo de ativar isso. Então, eu estou dando só um exemplo aqui, tá? Então a genética
pode dar uma vantagem, mas não define o destino de um líder. Ou seja, existem pessoas que têm uma facilidade de aprendizado em determinadas áreas que é fantástico. Então, como é que a gente explica uma criança de 2 anos, por exemplo, que pega num instrumento e consegue desenvolver? Ou uma pessoa que desde muito cedo consegue cantar muito bem, ou uma pessoa que consegue falar em público de uma forma, tem uma certa, uma facilidade na comunicação desde muito pequeno. Então a gente vê que são habilidades que são inatas, mas tudo isso vai depender do ambiente que essa pessoa vai estar inserida, né? Isso é muito importante, tá? Então essa frase é bem interessante. A genética pode dar uma vantagem, mas não define o destino de um líder. Eu acredito que uma liderança ela pode ser desenvolvida, uma liderança ela pode ser despertada, você pode se tornar líder ao longo do tempo, tá? Eu tô fazendo esse vídeo como uma metralhadora mesmo, mais como uma aula, então não vai ter edição. Então se eu trocar algumas palavras, se de repente eu for devagar demais, veloz demais, você vai me perdoando aí, mas eu não vou fazer edição, eu vou jogar esse vídeo do jeito que eu gravar aqui, para ser uma aula bem fidedigna, uma aula bem completa mesmo para você. Agora vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Olha isso aqui que interessante. O papel do ambiente e do aprendizado. Como o ambiente molda, como o ambiente molda uma liderança? Como o ambiente pode ser um molde para a liderança? O que é que a gente pode entender sobre isso? Tá? O ambiente onde uma pessoa cresce e as experiências que ela vive são fundamentais no desempenho, no desenvolvimento da liderança. Por isso que eu falei anteriormente, tem coisas na nossa vida que vão ser ativadas, tem coisas na nossa vida que vão ser despertadas por meio do ambiente. Isso é interessante. O ambiente molda muita coisa, cara. Às vezes a gente acha que não, mas molda muita coisa. O ambiente molda muita situação na nossa vida é moldada pelo ambiente que a gente vive. Olha só, existem 3 pontos. Essa parte eu quero que você preste toda atenção e eu quero gastar um pouco de tempo nela. Existem algumas coisas muito importantes que a gente precisa entender. Existem 3 coisas que são essenciais, que são mais do que essenciais, são fundamentais para o desempenho, para o despertar de uma liderança. Primeiro, família. São 3 ambientes onde essa pessoa está exposta que vai fazer toda a diferença para o desenvolvimento dessa liderança. Primeiro, família. Crianças que crescem em ambientes que incentivam a autonomia e a responsabilidade tendem a desenvolver habilidades de liderança mais cedo. Ou seja, uma criança que ela é despertada para a responsabilidade, ela é despertada para o compromisso, ela é despertada para ter uma liberdade no que diz respeito à autonomia, né? Ter uma certa liberdade no que diz respeito, claro, dentro dos limites da liberdade que ela pode ter. Mas uma criança que ela é colocada num ambiente de responsabilidade ela consegue desenvolver, cara. Não tem como, não. Não tem como, né? Ela tende a desenvolver habilidades de liderança mais cedo. Então, às vezes a gente priva muito, eu sei que isso é um pouco, varia muito de criação, de pai para pai, mas, bom, é isso que eu quero falar. Então, se a gente expõe os nossos filhos, né, as nossas crianças, a um ambiente de responsabilidade, então, uma vez eu vi uma definição de mimar que eu achei interessante. O que é mimar alguém? O que é mimar uma criança? Né? Mimar é você fazer pela criança aquilo que ela tem condições de fazer sozinha. Isso é mimar. Sabe? Então, eu tenho muito cuidado de como essa nova geração vai lidar com a liderança, vai lidar com os seus liderados, justamente por isso. Porque a gente sabe que uma hora essa nova geração ela vai ter que liderar. Por mais que muita gente fuja, por mais que muita gente, enfim, tem pessoas que inclusive dessa nova geração que já estão liderando, mas é impressionante uma coisa que a gente precisa entender. Como vamos liderar? Como esses meninos que estão sendo levantados hoje vão estar liderando nesse tempo? Né? Que tipo de influência, que tipo de legado essa nova geração vai deixar para a próxima geração? E eu me considero um líder jovem, eu me considero um líder dessa geração agora atual. Então a gente precisa entender que nós precisamos deixar um legado para a próxima, assim como os nossos líderes do passado deixaram um grande legado
para nós hoje. E nós temos a responsabilidade de fazer com que esse legado possa perdurar. Um legado de princípios, um legado de obediência, um legado de valores, um legado de honestidade, um legado de uma boa gestão, um legado de um bom planejamento, um legado de resultado. Resultados bons, inclusive, né? Porque eu defendo que um líder de verdade ele não apenas dá resultado, mas ele dá um bom resultado. Porque às vezes a pessoa diz assim, tem que dar resultado. Se for para dar resultado de qualquer jeito, então a gente vai dar um resultado qualquer, um resultado de qualquer forma, sem excelência. Mas se a gente quer dar um bom resultado, então a gente precisa de uma série de fatores, planejamento, uma execução com metodologia muito bem desenvolvida, a gente tem que saber de tudo isso, né? Então a família, ela é um molde. Então vamos lá, eu estava falando sobre mimar. Então eu vi uma definição, eu não lembro agora, eu podia até citar aqui o autor do exemplo, mas eu me esqueci agora. Mas existe algo muito interessante acerca de mimar, eu achei fantástico. Mimar é fazer pela criança aquilo que ela tem condições de fazer sozinha. Então, às vezes a gente diz assim, papai vai amarrar o cadastro para você, mas a criança tem condições de amarrar o cadastro sozinha. Deixa eu dar na sua boca a comida, mas a criança tem condições de comer sozinha. Deixa eu fazer isso aqui por você, mas a criança tem condições de fazer aquilo sozinha. Então, você priva a criança da responsabilidade de ter que fazer. Ela não já aprendeu? Então, aquilo que já foi aprendido deve ser desenvolvido, treinado, repetido, para que essa pessoa consiga desenvolver um nível de excelência. Aí você diz assim, mas Renan, a criança deve ser cobrada nesse nível? Eu não estou dizendo que ela deve ser cobrada nesse nível. Eu estou dizendo que uma criança ela deve começar a entender o que é responsabilidade desde cedo, para que ela possa desenvolver uma habilidade de liderança mais para o futuro. Então a família ela é muito importante. Não mimar, dar responsabilidade. A criança ela precisa carregar esse sentimento desde cedo para que ela possa se desenvolver. Então hoje a gente vive essa geração de adolescentes meio mimados, uma galera adulta meio que sem responsabilidade, muito por causa das criações sem um incentivo a essa responsabilidade, sem um incentivo ao desenvolvimento. Isso é muito triste. Educação. Família, educação. Um ambiente familiar é muito importante, um ambiente da educação é muito importante. Programas de liderança, mentoria e treinamento impactam diretamente no desenvolvimento de líderes. Quando eu digo educação, eu digo em todas as idades, desde o mais novo até o mais velho. Educação em todos os aspectos, treinamento, aula, estudo nas escolas, nas universidades, em todas as esferas, em todos os níveis de estudo, seja primeiro grau, segundo grau, universidade, mestrado, doutorado. Precisamos que a educação ela tem esse papel, né? A questão não é a educação, mas é como eu estou inserido dentro desse meio. Então, a gente precisa de educação. Então, esse ambiente vai moldar as minhas habilidades. Então, se eu lido com seriedade ou não o meu estudo, essa questão de agregar conhecimento para a minha vida, então, se eu trato isso com muita responsabilidade, eu costumo dizer que aprender custa caro. Quando envolve conhecimento, é muito caro. As pessoas acham que conhecimento se encontra em toda esquina. Conhecimento de verdade. Cara, conhecimento custa caro. Conhecer custa caro. Renan, mas talvez você esteja aqui num vídeo do YouTube me assistindo, você diz assim, eu não estou gastando nada. Você está gastando, cara. Conhecimento custa caro, você está gastando tempo aqui me ouvindo. Você está gastando tempo, você está parando alguma outra coisa que você poderia estar fazendo e você parou para me ouvir. Então você está investindo tempo. Então tudo que envolve conhecimento envolve sacrifício. Grava isso na tua cabeça. Tudo que envolve reter conhecimento envolve sacrifício. Se eu vou para a faculdade, eu preciso de sacrifício. Se eu vou para o trabalho, eu preciso de sacrifício. Se eu vou fazer um mestrado, um doutorado, se eu estou no ensino fundamental, se eu estou no ensino médio, cara, tudo é sacrificial. Tudo vai ter dor, às vezes eu não vou sentir vontade de ir, às vezes eu não vou sentir vontade de fazer, às vezes as minhas emoções vão dizer, fica em casa, vai descansar, vai fazer outra coisa, só que você tem que se levantar e dizer, eu vou fazer, eu vou me mover. Por quê? Porque você tem um propósito e um objetivo. E o ambiente vai regular isso, o ambiente vai moldar isso. E outra, as experiências que você vai ter ao longo da vida. Então, família, educação, experiência profissional. Experiência profissional, e quando a gente vai inserir esse contexto para dentro da igreja, a gente vai ver que é basicamente do mesmo jeito. A família vai moldar, a educação vai moldar,
e a experiência vai mudar. A experiência dentro das organizações, dentro das igrejas, isso vai mudar. Então, a prática em resolver problemas e liderar equipes ajuda a moldar a mentalidade da liderança. Ou seja, a prática do dia a dia vai moldar, vai regular, vai fazer com que a gente seja um líder mais eficaz. Então, essas três coisas vão regular. Coloca isso na sua cabeça. O ambiente modula o desenvolvimento da pessoa. Modula, não tem como. Ele vai moldando, ele vai tratando o desenvolvimento. Isso é muito importante. Estudo sobre o impacto do ambiente na liderança. Olha só. O primeiro estudo destacou a inteligência emocional como um dos fatores mais importantes da liderança. Essa habilidade não é inata, mas desenvolvida com aprendizado e experiência. O estudo de Harvard, em 2014, mostrou que 70% dos CEOs estudados acreditam que se tornaram líderes por meio da experiência e não de um talento inato. Ou seja, olha que importante. O estudo de Harvard diz que 70% das pessoas que estão em ambientes de liderança, que estão presidindo organizações, que são CEOs de empresa, 70% desses caras foram se desenvolvendo ao longo da experiência. Então, não tem como. Os estudos estão aí para dizer que 70% dos maiores líderes, eles se tornaram líderes ao longo do tempo. Então, às vezes a gente diz assim, isso não é para mim, não é para mim, eu não nasci para isso. E, na verdade, a gente nunca se expôs a um ambiente correto para desenvolver, para desenvolvimento. Então, às vezes, sabe o que você precisa? Você precisa mudar de ambiente. Às vezes a gente diz, isso não é para mim. Você já tentou estar em um ambiente correto? Procura um mentor, procura alguém para te ensinar, aprenda a ouvir pessoas mais experientes. Então, às vezes, a gente precisa, cara, de um empurrãozinho. O ambiente faz isso, o ambiente regula isso. Pesquisa sobre o impacto da liderança aprendida. Olha só, isso aqui é interessante, tá? 89% das organizações de alto desempenho investem no desenvolvimento da liderança. Ou seja, 89% das lideranças em 2020 teve essa pesquisa da Gallup, eu acho que é Gallup. 89% das organizações de alto desempenho investem no desenvolvimento da liderança. Em 2018, empresas que treinam líderes têm 25% mais de chances de crescimento sustentável, ou seja, é conhecimento, é educação, aquilo que a gente já viu. Como desenvolver a liderança? Vamos lá, essa parte é muito importante. Se a liderança ela pode ser aprendida, como podemos desenvolvê-la? É aí onde a gente vai começar a entrar em algo muito bom, né? Se você diz assim, Renan, eu não nasci líder, ninguém nasce sabendo de nada, ninguém nasce com todo o conhecimento, não, a gente vai descobrindo por meio de experiências. Eu não nego, como os estudos não negam, a neurociência, a biologia, a ciência, ela não vai negar predisposições, ela vai ser coerente, ela vai fazer estudos. Existem algumas habilidades que são inatas, existe, não tem como você negar isso. Mas isso não vai ser um fator determinante para o futuro de um líder. Você pode se desenvolver mesmo que você... Renan, eu não sei falar em público, eu tenho condições de liderar? Tem. Você pode desenvolver essa habilidade, você pode treinar essa habilidade, você pode fazer exercícios de falar em público. Nem todo mundo nasce, Renan, eu sou tímido demais, eu não sou um cara expansivo, eu não sou um cara, sabe, que gosto de me comunicar com pessoas, eu sou mais introspectivo. Eu tenho treino, habilidade de se relacionar com pessoas, isso vai sendo quebrado, isso vai sendo mudado em você. Cara, a nossa vida, ela vai se moldando ao longo das experiências, cara. Ninguém nasce como uma pessoa que, você é assim, vai viver assim, vai morrer assim. À medida que nós vamos tendo experiência na vida, isso vai moldando, isso vai nos regulando, tá? Como desenvolver liderança? Se a liderança pode ser aprendida, como podemos desenvolvê-la? Vamos lá. Estratégias para o desenvolvimento da liderança. Primeiro, aprendizado contínuo. Uma coisa que eu não me canso de falar, e eu vou falar nesse vídeo novamente, e eu nunca vou me cansar de falar isso. Aprenda a ouvir. Aprenda a ouvir. Não tem como você ser um cara que quer crescer na sua liderança sem você parar para ouvir, sem você parar para aprender, sem você parar para ouvir pessoas que são mais inteligentes do que você. Sempre vai ter. Inclusive, o líder nem sempre é o mais inteligente, nem sempre é o mais eficaz, nem sempre é o melhor. O líder é aquele que melhor extrai o potencial das pessoas, é o que mais inspira, é o que mais carrega exemplo. O líder ele é mais esse cara que une os habilidosos do que propriamente o cara habilidoso, sabe?
Olha só que sacada interessante. O líder, ele é mais o cara que reúne os inteligentes do que ele mesmo é o inteligente, sabe? Do que ele mesmo é o... Ele vai estar sempre rodeado de caras que sabem mais do que ele. Todo bom líder, escute isso aqui que isso é pérola preciosa, cara. Todo bom líder, ele vai estar sempre rodeado de pessoas que sabem mais do que ele. É claro que ele vai ter que conhecer os processos, é claro que ele vai ter que saber. Mas sempre ele vai buscar estar em torno de pessoas que têm mais expertise em áreas. Né? Por isso que o líder, ele foi chamado para isso. Sabe? Então, um CEO de uma grande empresa, ele precisa ter um cara bom de contabilidade, ele precisa ter um cara bom de financeiro, ele precisa ter um cara bom de pessoas, né, gestão de pessoas, ele precisa ter um cara bom no operacional, ele precisa ter um cara bom no setor de compras, né, o setor de suprir, de estoque, ele precisa ter... Então é uma série de coisas, ele precisa ter um cara bom de marketing, ele precisa ter um cara bom de vendas, ele precisa ter um cara bom de divulgação, ele precisa ter tudo no que diz respeito ao desenvolvimento de uma empresa, vai exigir que o cara tenha muita gente boa ao redor dele, sabe? Então, aprendizado contínuo. Então, você está sempre ali. A gente, às vezes, a gente tem uma percepção que o líder ele é o bambambam bam, bam do grupo. E, na verdade, gente, quando a gente parte até de uma liderança, de um exemplo de Jesus, Jesus ele veio para servir e não para ser servido. Então liderança é muito mais do que dar ordem, do que você se achar o melhor, mesmo que você seja o melhor, mesmo que você seja o mais talentoso, mesmo que você seja o mais habilidoso, mas desenvolva as suas habilidades para servir as pessoas e não para se achar, sabe? Autoconhecimento, você precisa saber quem você é, você precisa saber as suas fraquezas, os teus pontos fracos, os teus pontos fortes, né? Você precisa aplicar isso em você mesmo, né? Eu costumo dizer, aplica uma análise SWOT em você mesmo, né? Você tem que saber as suas forças, as suas fraquezas, né? Tem que ter. Você tem que aprender a conhecer os seus pontos fracos, aprender a lidar com eles, a desenvolvê-los, né? E potencializar os seus pontos bons. Né? Você precisa aprender a lidar com os pontos fracos e aprender a desenvolver os seus pontos bons, né? Os seus pontos que são positivos. Então o autoconhecimento é muito bom. Saber até onde você pode ir, saber o seu lugar, tudo. Experiência, na prática, você tem que ir para cima, cara. Não tem como, você tem que liderar. Você tem que dizer assim, pastor, como é que eu faço para ser um líder? Lidere. Lidere que você vai sentir na pele o que é liderança. Você precisa liderar, sabe? O que molda um líder é mais o caráter do que as habilidades. Eu sempre falo isso. Tá? Mentoria, isso aqui é muito importante. Você precisa de gente que está acima de você, você precisa de gente para mostrar para você o caminho, você precisa de pessoas que estão ali perto de você, dizendo assim, ó, principalmente se você for um líder jovem, é por aqui, vai por aqui, é assim, vem assim, faz assim, porque dessa forma você vai conseguir se desenvolver muito mais. Então você precisa de mentoria. E feedback, você precisa ter alguém que diga na sua cara quando você está fazendo errado e quando você está fazendo certo. Eu costumo ter próximo de mim, ter perto de mim, pessoas que me dizem a verdade. Então, pessoas que dão feedbacks reais. Ó, você está fazendo besteira na tua liderança. Ó, você tá se sobrecarregando nisso. Ó, você está sendo centralizador, você precisa soltar mais, você precisa delegar mais. Você tem que ter feedbacks positivos, né? Você não precisa... Ó, não é para você ter feedback de puxa-saco, de gente que está ali, as pessoas vão dizer o que você quer ouvir, vai dar tapinhas nas suas costas e dizer, ah, meu chefe. Não, tem que dizer a verdade. Ou você está pecando nisso, você está sendo mal nisso, entendeu? Isso é muito importante, tá? E por último, eu quero falar para você, os meus contatos estão aí. Se você deseja entrar em contato para uma palestra sobre liderança, se você gostou desse vídeo, já compartilha aí com os seus amigos, compartilha se você achou relevante, enfim. Uma palestra de liderança, uma palestra sobre gestão de pessoas, uma palestra sobre a motivação dentro do ambiente de trabalho, uma palestra sobre cultura organizacional. Entre em contato que a gente tá junto, vamos embora. Empresa, igreja, pastor, Renan, eu não sei trabalhar com célula, me ajuda a trabalhar em célula. Renan, eu não sei trabalhar com jovens, me ajuda a trabalhar com jovens. Eu fui líder de jovens por 10 anos da minha vida. Então eu conheço liderança de jovens, já trabalhei muito com jovens. Eu não sei como é que eu faço um evento, eu não sei como é que eu lido com problemas, solução de problemas. Vamos lá, vamos estar junto, eu quero te ajudar. Lembrando que a nossa mentoria Liderança Servidora tá aí. Você vai entrar dentro do meu Instagram, clica na bio,
já vai ter acesso direto à mentoria, à liderança. Você vai ser colocado num grupo fechado do WhatsApp e essa liderança vai estar, essa mentoria vai estar disponível para você, tá bom? Um abraço, até o próximo vídeo, se assim Deus permitir, que Deus te abençoe.